Som. Amém. Antes de iniciarmos o momento da mensagem, gostaria de perguntar se temos algum visitante aqui presente. Temos algum amigo da comunidade que entrou na igreja? Se tiver, por favor, se coloque de pé. Nós temos uma lembrança para a sua vida, para a sua família, para que você saia daqui abençoado não somente com a palavra, mas também com o estômago. Há algum visitante? Fique de pé. Algum? Ok, então. Vamos admitir que não há visitantes. E um outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a triagem que o irmão Enoque anunciou aqui. Ela acontecerá no dia 4, na Igreja Batista da Vila Leopoldina, às 1h30. Então, aqueles irmãos que têm interesse no atendimento psicológico que acontece às segundas-feiras aqui na igreja, a próxima triagem acontecerá no dia 4 de agosto, 1h30, na Igreja Batista Vila Leopoldina. Dado esses avisos, irmãos, eu convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13. E hoje trataremos de pedagogia. Pedagogia, ciência do aprendizado ou do ensinar. Já peço perdão aos pedagogos, Enoque, Suzane e todos os outros que possam estar aqui, se falharem em algum conceito científico a respeito da matéria, mas meu intuito hoje é transmitir aquilo que é o conhecimento divino sobre a pedagogia do Evangelho. João capítulo 13. Mas antes de lermos a palavra de Deus, é necessário contextualizar o porquê a necessidade da pedagogia. Porque se torna relevante falarmos sobre aprendizado e ensino na manhã deste domingo. E eu começaria argumentando que a religião, a espiritualidade e a fé, em grande medida, é nada mais, nada menos do que consciência. Pense só você, espiritualidade é conhecer a Deus. Espiritualidade é se relacionar com Deus. Cristianismo é aprender algumas verdades reveladas pela palavra de Deus. Então, nada mais oportuno do que tratarmos sobre como isso se dá, de como esse conhecimento pode ser adquirido. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus que é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João no capítulo 14, versículo 6. O nosso Deus é uma verdade a ser transmitida. E quando nós olhamos a grande comissão, ou seja, a grande missão que Jesus nos deu, é o ide por todo mundo, fazendo discípulos e ensinando este evangelho, ensinando esta palavra. A missão do cristão, então, se torna aprender de Deus para ensinar ao mundo, para levar este conhecimento a todos. E isso nós podemos observar em todas as áreas da nossa vida. Quando estamos educando os nossos filhos no caminho do Senhor, estamos ali numa prática pedagógica. Quando estamos evangelizando o cônjuge, o marido ou a mulher, que não estão no caminho do Senhor, estamos tentando agir de forma pedagógica, estamos tentando ensinar algo, estamos tentando transmitir algum conhecimento. Quando falamos com aquele amigo do trabalho que está desviado, estamos também tentando exercitar essa transmissão desse conhecimento que é esta verdade, sendo ela própria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas diferente do que é comum na ciência pedagógica hoje, nós vamos inverter o processo. Porque a pedagogia, como ciência, ela tende hoje a olhar da perspectiva de quem aprende. Tende a olhar da perspectiva de quem está aprendendo algo. E isso para dentro do conhecimento comum, das ciências, da história, da filosofia, do português, da matemática, da consciência política, pode ser útil. Mas quando nós olhamos a Bíblia, ela nos apresenta a pedagogia de forma diferente. Ela não nos apresenta uma pedagogia a partir de quem aprende, mas a partir de quem ensina.
a partir daquele que está ensinando, porque neste caso, quem está ensinando é o Deus Todo-Poderoso que tudo sabe. Então, se estamos procurando uma pedagogia cristã verdadeira, devemos nos centrar na figura de Jesus, que foi mestre, que ensinou, que tudo sabia e foi perfeito. E para isso vamos ler João no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5 e depois do versículo 12 ao versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera do Pai, de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: Jesus, vocês entenderam o que é que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Jesus está num cenário interessante. Já está próximo do final do seu ministério, ele já está se aproximando do ato final do seu sacrifício, e ele está sentado com os seus discípulos. Diz a Bíblia que Judas, aquele que o traiu, já tinha na sua mente, colocado por Satanás, o desejo de trair Jesus. Ele já estava determinado a isso. As coisas já estavam se encaminhando para o fim. E Jesus tinha ciência de todas essas coisas. Mas depois de ter vivido um longo ministério, de ter ensinado diversas coisas a respeito de Deus para os discípulos, Jesus vê a necessidade de ensinar ainda mais uma coisa. E isso que Jesus deseja ensinar é como transmitir aquilo que foi ensinado. Como transmitir a mensagem do Evangelho e como eles deveriam se comportar. E antes de desenvolvermos todo esse processo que Jesus transmite nesse ato de lavar os pés dos discípulos, eu queria me ater a um primeiro ponto, que diz respeito à característica de Jesus neste momento. A característica de Jesus neste ato, que comunica a nós no dia de hoje. E essa característica se encontra no versículo 3, leia comigo novamente. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Na cultura grega, fundamento da filosofia ocidental, há 3 perguntas que fundamentam toda a base da existência humana. Essas perguntas são: de onde viemos, para onde vamos e quem somos? Essas são as 3 perguntas básicas da filosofia: de onde eu vim, para onde eu vou ou para onde eu estou indo e quem eu sou. E de forma muito sábia, parece que João responde essas perguntas na figura de Jesus. Jesus diz que tinha ciência que veio de Deus e que estava indo para Deus. E mais ainda, diz o texto que Jesus tinha consciência que ele tinha todo o poder. E o que isso diz a nós, a respeito do fazer pedagógico, a respeito do ensinar, a respeito do evangelizar? Que antes de nos propormos a isso, devemos ter o conhecimento de quem somos. Jesus se coloca a ensinar, Jesus se coloca a levar a mensagem do Evangelho, Jesus se coloca a pregar e transmitir a imagem de Deus, a partir do momento em que tem ciência plena de quem Ele é. Porque há um problema, irmãos, quando não entendemos claramente quem somos.
Porque não entendendo claramente quem somos, podemos incorrer no erro de nos colocarmos para o outro no lugar indevido. E vou dar um exemplo. Você pode acabar querendo ensinar não da posição adequada do Evangelho, mas na posição de Deus. Você pode acabar querendo levar o conteúdo da palavra de Deus, acabar querendo ensinar outros aquilo que é verdade do Evangelho, mas não tendo consciência de quem se é plenamente, a posição adotada para o ensino pode ser inadequada. Ou seja, ao invés de você tomar a posição de ensino como aquele que veio do pó, que caminhava para o inferno e que é pecador, que são as bases daquilo que o Evangelho nos mostra que somos, adotando assim uma postura de amor e misericórdia pelo outro, porque nos identificamos com o outro, não entendendo isso, não entendendo essa natureza de quem nós somos, podemos tomar uma postura equivocada, nos equiparando a Deus. E no ato do nosso ensino não é transmitido o amor do Evangelho, mas é transmitido uma justiça inexistente, que na verdade, claro, não, a justiça de Deus ela é existente, mas uma justiça que projeta a nossa ira, a nossa raiva, a nossa revolta. Antes de ir ensinar, antes de ir evangelizar, antes de ir questionar o seu marido, antes de ir questionar a sua esposa, antes de ir questionar o seu filho, antes de ir questionar o seu amigo do trabalho, faça uma avaliação interna. De onde eu vim? Para onde eu ia antes da natureza de Cristo me transformar? E quem eu era? Porque é adotando essa postura de humildade e consciência de quem nós somos, que podemos genuinamente ensinar o Evangelho de Deus e transmitir a sua palavra de forma plena. O texto avança. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Observe, Jesus queria transmitir um conhecimento, mas ele nada falou. Primeiro, ele serviu. O que nos apresenta o que é a própria natureza do ensinar e evangelizar. Ensinar e evangelizar é servir o outro. Ensinar e evangelizar não é catequizar, não é impor ideias. É um ato de serviço por aqueles que desconhecem a mensagem do Evangelho. Se no primeiro ponto tocamos a respeito do que devemos ter em mente a respeito da nossa natureza, agora temos que entender o que é a própria natureza do evangelismo. O que é a própria natureza do ensinar a palavra de Deus. E isso é servir ao outro. Você quer levar a palavra de Deus para o teu marido, meu irmão? Entenda que você está ali para servi-lo. Você quer transmitir a palavra de Deus para aquele homossexual que está no seu trabalho e está te incomodando? Coloque no seu coração que você está ali para servi-lo. Você não está ali para impor nada. Você não está ali na figura de Deus para exercer justiça sobre ele. Você está ali para transmitir a verdade que você conheceu, sabendo que você nada é e entendendo que o ato do ensino é um ato de serviço. Então tire sua capa, amarre na cintura e lave os pés daqueles que você quer transmitir o conhecimento. Lave os pés daquele que você quer transmitir o conhecimento. O texto continua. Versículo 12 ao versículo 16. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros.
eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Eu dei o exemplo para vocês. Se no primeiro ponto Jesus diz a respeito da natureza de quem ensina, a necessidade de sabermos quem somos. Se no segundo ponto nós observamos que Jesus está falando sobre a natureza do próprio ensinar, que é o serviço, agora Jesus está apresentando o método. Ele já disse quem, ele já disse o que é, e agora ele está ensinando como. Você quer ensinar, meu irmão? Seja exemplo. Você quer evangelizar? Seja exemplo. Quer transmitir o amor, a compreensão, a longanimidade, a paz dentro do teu casamento? Seja você a longanimidade, a paz, o exemplo para o teu marido, para a tua esposa. Quer que seu filho curve o seu coração para a sua família? Seja você o primeiro a curvar o coração para ele, ainda que ele esteja fora dos caminhos do Senhor e contrariando a sua vontade, o seu entendimento, e às vezes a vontade e o entendimento de Deus. Mas se queremos transmitir o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, devemos seguir a Cristo, da forma que ele ensinou, da forma que ele transmitiu a sua mensagem. E ele fez desta forma, sendo o exemplo. E é maravilhoso porque Jesus só vai explicar o que é depois que ele já fez. Jesus não explica e fica falando algo para que depois os discípulos mudem. Não. Ele faz, ele serve, ele se humilha, ele se quebranta. Ele serve aqueles que não deveriam ser servidos. Porque, inclusive, dentro desta passagem, Judas Iscariotes, aquele que já havia determinado que trairia Jesus, estava ali. Judas estava ali. E Jesus lavou o pé de todos os discípulos, inclusive de Judas, e na ciência de que ele o trairia. Porque a Bíblia vai dizer, no debate que Jesus tem com Pedro, do versículo 6 até o versículo 11, que Jesus sabia que Judas já tinha determinado em sua mente que ele o trairia. E apesar disso, Jesus o serve e busca ensiná-lo. E às vezes a gente acha que existem pessoas que são incapazes de aprender, vamos colocar assim. A gente coloca que tem gente que é incapaz de aprender. Não, esse daí não tem jeito. Esse daí está determinado, ele não vai mudar. E para esses, meu irmão, o que Jesus está ensinando é: lave os pés, transmita a mensagem, ensine a verdade, mas segundo os preceitos do Evangelho de Cristo. E é maravilhoso porque o versículo 17 termina dizendo: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se a praticarem. Porque o que parece ser um processo de humilhação, de quebrantamento, de dor, de servir aquele que não quer ouvir, de servir aquele que vai me trair, de entender que eu não sou nada, que eu não sou Deus, de entender que a natureza do ensino é ser o outro, tudo isso parece ser carga, parece ser pesado, mas a garantia que Jesus nos dá é que no final disso tudo, aqueles que praticam isso e se assemelham com ele no ato de lavar os pés, esses encontram a felicidade. Esses encontram a graça de Deus. Esses encontram a misericórdia de Deus. Esses encontram a similaridade com o Filho de Deus. Esses são os verdadeiros cristãos. Esses são aqueles que herdarão a vida eterna com Cristo. Aqueles que entenderam que o Evangelho é aprender e ensinar por meio do método de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu és poderoso, Tu és tremendo. Teu Santo Espírito constrange os nossos corações sempre ao aprendizado e à consciência da verdade.
Obrigado porque o teu filho é a expressão clara de quem tu és e por meio deles conseguimos entender as verdades a respeito do teu santo nome. Eu peço que essas verdades sejam semeadas em cada coração e que essas sementes gerem frutos, frutos de serviço, frutos de quebrantamento, frutos de entendimento da nossa natureza de pecado, frutos da consciência que somos pó, como está escrito em Gênesis capítulo 2. Frutos, Deus, da consciência que somos pecadores, como está em Romanos. Todos nós somos pecadores e não há mérito em nada que fazemos. Mantém isso fixo em nossa mente para que possamos, no processo do ensinar, do evangelizar, do cuidar, viver aquilo que o Senhor ensinou em serviço, em amor, em compaixão, em longanimidade, em domínio próprio. Pai, abençoa esta igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Pastor Eliseu, ele se encontra hoje pregando na primeira igreja batista universitária. Pediu para que eu trouxesse esta palavra e, de forma curiosa, Deus me trouxe esta palavra simultaneamente a uma nova proposta que estamos trazendo à igreja, que são os nossos cursos de educadores. A ideia de uma liderança para educar, uma liderança para ensinar. Esses cursos, na verdade, este curso, ele vai começar a partir da segunda semana de agosto, aos domingos, às 5 horas. Irmãos, nós temos 10 vagas. 10 vagas abertas para a igreja, porque a ideia é nós começarmos, e não em número, mas em qualidade de conhecimento. O curso vai ter, em média, de 4 a 6 semanas, a partir da segunda semana de agosto. E quem tiver o interesse de se aproximar desta área do ensino, se aproximar desta área do conhecimento da palavra de Deus, na parte pedagógica, que falem com a irmã Gilvane, por favor, minha manhinha, que ela vai anotar o nome de vocês para isso. Além disso, nós estamos começando uma nova classe na EBD. A classe Quem Somos. O pastor Eliseu, ele imprimiu uma revista que é a Confissão de Fé Batista. Eu acho que alguns irmãos já até pegaram essa revista. A partir da segunda semana de agosto, também simultaneamente ao curso, iniciaremos essa classe. Esta classe será fechada com um número restrito de alunos, principalmente porque iremos utilizar uma sala. Então, da mesma forma, irmãos, 10 vagas. 10 vagas para esta turma, para tratarmos a nossa confissão de fé, a nossa confissão doutrinária. Quem tiver um interesse, irmão Gilvane, esta classe que eu estou falando agora vai acontecer na hora DBD, que é às 9 horas, para quem não tem ciência disso. Tá ok? Quem tiver interesse, irmão Gilvane. Irmãos, oração silenciosa, nós encerramos o culto desta manhã, e à noite o pastor Eliseu estará aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Oração silenciosa.